Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje, quinta-feira, nós teremos Ciências e História. Na aula anterior de Ciências, né, ficou para vocês realizarem algumas atividades. Dentre elas, né, a da página 38, quero ver você o que acha, onde você ia dar a opinião da frase, né, de Guimarães Rosa, quando ele diz: a água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade. Só tem valor quando acaba. Aí você ia dizer, né, se você concorda ou não com essa frase, com o sentido dessa frase. E também o experimento que vocês iam fazer da página 40, né? Vocês iam fazer o experimento e ia responder a questão 7, que era letra A, B, C e D, e também a seção "E você o que acha?". Então, eu estou ainda aguardando até hoje a resposta dessa atividade. Então, só é até hoje, tá certo? Porque hoje eu já vou passar outras atividades. Então, vamos lá, vamos dar sequência, né? Vocês tinham também a atividade interpretando na página 41, onde vocês iam fazer a leitura desse infográfico, né? E depois da observação desse infográfico, vocês iam responder a atividade da página 42. Letra A. Quais são os impactos da escassez de água? Então, a partir do que você observou e estudou sobre a água, né? Você ia responder quais são as consequências da falta de água, né? Então, a gente poderia listar várias coisas, né? Por exemplo, a diminuição da energia elétrica, porque a gente sabe que a energia elétrica uma das formas é através da hidrelétrica, que necessita da água, né? Problemas de saúde, como o aumento de casos de diarreia, né? Porque você ia ficar desnutrido, né? Ia ficar com falta de água no seu organismo. Ou até a água que não é tratada, né? Causar essa doença. Afeta a produção de bens de consumo na indústria de alimentos, bem como na agropecuária, que é a agricultura, e a pecuária, que é a criação de animais. O racionamento da água para a população, ou seja, viver com o mínimo, né, de água, economizando sempre. Então, esses eram alguns dos exemplos, né? Mas, principalmente, quem seria afetado, né, com a escassez da água, com a falta da água, seríamos nós humanos, animais e plantas, porque nós necessitamos, né, desse recurso natural tão importante, é a vida. Na B, diz o seguinte: muitos fatores prejudicam a qualidade da água, que acaba sendo uma fonte de doenças. Que atitudes devemos ter em relação à nossa saúde e higiene pessoal e ao uso da água, né? Então, com relação à higiene e à água, né? A gente precisa ter bastante cuidado com a qualidade da água, mesmo quando a gente vai fazer a nossa higiene. Porque a água contaminada, ela pode causar, né, irritação na pele, ou até doenças de pele, né? Se ela tiver alguma substância que seja agressiva, né, ao ser humano. Então, precisa a gente saber que essa água é tratada, né? Porque algumas doenças entram no nosso corpo pela pele. Também o cuidado na hora de a gente beber a água, né? Essa água, se for de rio ou se for de torneira sem tratamento, a gente precisa fazer aqueles cuidados necessários que a gente estudou, que é ferver, filtrar e ferver a água antes de consumir. Não brincar em água suja, né? Também é importante, porque pode ter nessa água rede de esgoto. Não nadar em lagos ou lagoas, né? Não ter contato com água de enchente, porque pode ter fezes e urina de ratos, né? Que a gente viu que causa leptospirose. Não brincar em enxurradas, tomar banho em água limpa. Então, na nossa higiene, né? É isso. É sempre que a gente for fazer a nossa higiene, ter cuidado com o tratamento da água. Não tomar banho em enchentes, em rios, em lagos, que a gente sabe que a água não é tratada. Porque, como eu disse, né? Algumas doenças, elas entram pela pele através da água contaminada. Vocês fizeram uma pesquisa e descobriram várias doenças que podem ser causadas pela contaminação da água. Então, por isso que é importante a gente ter esse cuidado na hora da nossa higiene. Não só quando a gente vai consumir, beber, ingerir, mas também quando a gente vai fazer a nossa higiene, tá certo? C.
Nas nossas atividades do cotidiano, como podemos fazer uso da água de maneira sustentável, ou seja, evitando desperdício? Isso é uma coisa, um tema, um assunto que a gente já vem discutindo bastante, né? Que a gente sempre tem que ter a consciência de que a água é um recurso natural que pode acabar. Então, qual é a forma mais consciente da gente tratar a água? A prevenção, a prevenção da poluição, a economia no uso da água, a reutilização da água quando necessário, né? Você utilizar novamente, usou a água, por exemplo, para lavar a roupa, aí aproveita essa água para lavar o banheiro, para lavar o quintal, né? Então, sempre reutilizar, economizar, não desperdiçar a água, né? Evitar vazamentos na encanação, porque tudo isso é uma forma de desperdício de água. Então, a principal prevenção que a gente pode fazer é a economia, né? Pronto, então nós corrigimos as atividades, né, até aqui. E agora eu vou passar a segunda parte da atividade para vocês, que é a página 43, 44 e 45, tá certo? Então, vamos lá. Na atividade diz o seguinte: reúna rótulos de água mineral de vários tipos e leve-os para a escola a fim de realizar um trabalho com seus colegas. No caso, como nós não estamos indo para a escola, você vai reunir de diferentes marcas. Pode ser a do galão, de 20 litros, né? Aquele rótulo que vem no galão. Pode ser da garrafinha mineral, né? Da pequenininha, ou da de 1 litro. Você tem que ter pelo menos uns 3 rótulos diferentes, né? Para você, porque aqui tem água 1, água 2 e água 3. Então, são 3 rótulos de água de marcas diferentes, que é para vocês analisarem a composição dessa água. Aí diz assim: vocês devem analisar as características de cada fonte de água e completar o quadro a seguir, indicando a fonte de origem da água mineral, se ela tem gás natural e a concentração de minerais presentes em uma delas. Então, sempre no rótulo vem dizendo o que é que foi adicionado à água, caso tenha sido adicionado na indústria, ou a composição dessa água, se ela for de origem natural, né? Se a composição for de origem natural. Então, a partir do momento que você tiver esses 3 rótulos de água mineral de marcas diferentes, né, que são de minas diferentes, você vai preencher essa tabela que tem aí abaixo. A primeira coluna, que é essa coluna descendo aqui, são as respostas da primeira água, do primeiro rótulo que você quiser começar. Aí, aqui da segunda água e aqui da terceira água. Sempre no sentido descendo, né? Aí, você vai dizer, por exemplo, na água 1, você vai dizer qual é o nome da fonte de origem dessa água que você pegou o rótulo. Se tem presença de gás, se essa água é uma água com gás, se não, você bota não. Se sim, você marca que sim, né? Se tem cálcio, se tem magnésio, se tem potássio, se tem sódio, se tem sulfato, bicarbonato, fluoreto, nitrato, cloreto, brometo, fosfato, estrôncio ou outros que vocês encontrarem, né? Que não seja nenhum desses, você pode escrever aí dentro do retângulo. Então, você vai observar se no rótulo da água que vocês escolheram tem todas essas substâncias aqui. As que tiverem, você vai botar aqui sim. As que não tiverem, coloca não. E a mesma coisa você vai fazer no rótulo 2, na água 2 e na água 3, tá certo? Depois que você preencher essa tabela com as informações dos 3 rótulos, das 3 águas minerais diferentes, aí você vai para a letra B. Por que há diferença entre as concentrações de minerais nas diversas fontes de água mineral analisadas? Por que é que numa água tem algumas substâncias e nas outras não? Depende de quê? Aí você vai escrever aí. Aí na outra página, nós temos a questão 2, né? Que diz assim: faça a associação correta entre os termos e suas definições. Aí a gente tem número 1, em algarismo romano, né? A gente tem água potável. Número 2, água servida. Número 3, água mineral. E número 4, água destilada. Esses são os 4 tipos de água que a gente estudou: a água potável, a água servida, a água mineral e a água destilada. Aí agora você vai marcar, vai fazer a relação entre o nome da água e o conceito que ela tem. Então, a primeira diz que é considerada água pura,
não apresenta substâncias dissolvidas. Aí você vai ver qual dessas 4 é a que melhor preenche essa alternativa aí. Aí você vai botar dentro do quadrinho o algarismo romano, não é os números naturais, de 0 a 9, né? Você vai colocar aí o algarismo romano. Aí a segunda, é imprópria para o consumo, mas depois de tratada pode ser usada na lavagem de pisos ou na irrigação. Aí marca. Água que é própria para o consumo, pode beber. E a outra é obtida diretamente da fonte, contém minerais e pode ser usada para o consumo. E temos aí a questão 3. Observe a ilustração a seguir. Aí a gente tem essa ilustração aqui, né? Vocês vão observar. Letra A. Se alguém sentir sede, você considera seguro que se beba água diretamente do poço? Explique sua resposta. Então, de acordo com o que a gente estudou, é seguro beber água diretamente lá do poço, né? Da imagem aqui no caso. Você vai botar e justificar, não é só botar sim ou não, não, tem que justificar. B. Quais os cuidados que devem ser adotados nos locais onde não existe tratamento de água? O que é que deve ser feito com a água antes de consumir nos lugares onde não tem a rede de tratamento que a gente estudou? E no 4. O dia 22 de março é marcado anualmente como o Dia Mundial da Água, data destinada principalmente a discutir os temas relacionados a esse importantíssimo e necessário bem que a natureza nos oferece, tantas vezes deixado em último plano entre os bens necessários à vida. Debata com seus colegas e organize uma campanha de conscientização na escola sobre a importância da água para a sobrevivência de seres vivos. Então, no caso, né, como a gente não pode fazer uma conscientização em casa, na escola, aliás, né, mobilizar todos da escola e fazer uma conscientização, já que nós estamos em aula remota, que tal nós fazermos uma conscientização virtual online, né? Cada um na sua rede social, lançar alguma imagem, né, postar alguma imagem ou alguma frase relacionada à importância da água, aos cuidados que a gente tem que ter na água. Aí você bota a hashtag, né? Trabalho de ciências, Escola SMAR, para todo mundo saber que é relacionado, né, à nossa escola, um tema que a gente está trabalhando na nossa escola. Então, quem tiver rede social, né, Facebook, Instagram, postar uma imagem que você pode pesquisar na internet ou uma frase relacionada para que as pessoas leiam, vejam a imagem e se conscientizem da importância da água, que nós temos que aprender, de fato, a economizar, né, a utilizar de forma responsável. Então, estou aguardando lá, né, a hashtag de vocês, trabalho de ciências e relacionado à importância da água, ok? E vocês podem também fazer alguns cartazes no próprio caderno com frases de conscientização, tá certo? Aí agora, na página 45, nós temos aí a atividade Vamos Relembrar, que eu não preciso nem explicar, porque é no estilo das demais, né, que a gente já fez. Vocês têm aí letra A até a letra H, com algumas palavras, e vocês vão encaixando aí nesse gráfico, né, nesse mapa textual, as palavras que melhor completam aí. Eu não vou mostrar aqui, porque o meu tá com as respostas. Mas começa com a água, que foi o tema principal desse capítulo, né? Então, começa com a palavra água. Aí tem, é um recurso finito, ou seja, tem fim, e é essencial para a vida. Aí, abaixo do recurso finito, tem, é captada de mananciais, que podem ser, aí você vai completar, contamina-se por, aí vai colocar. São sempre essas palavras que estão aí nas letrinhas de A a H, que você vai encaixar aqui. Aí, depois vocês mandam para mim e eu faço a correção individual, certo? Então, façam essas atividades, né, que eu orientei e enviem para mim, né? Assim que vocês concluírem, vocês enviam para mim. E as que eu passei na aula de terça, eu só vou aceitar até hoje, tá certo? Quem mandar depois de hoje, eu não aceito mais. Aliás, aceito. Porém, vai ficar marcado lá como que você não realizou dentro do prazo, tá certo? Na tabelinha que eu faço de acompanhamento. Então, pronto, vamos agora para a história, né? Na aula anterior de história, a gente falou um pouco sobre as religiões, as grandes religiões monoteístas, né? Que são aquelas religiões
que eles têm a crença, né, de um único Deus. Eles acreditam em um único Deus. Por isso da palavra monoteísta, né? E ficou para vocês realizarem aí uma atividade, né? Que vocês iam pesquisar aí. Aliás, que vocês iam fazer, né? Na página 40 e 41, que era a seção Regionalize-se. Então, vocês iam observar, iam ler esse texto que tem aí, que inclusive eu li com vocês no vídeo, mas pedi para que vocês lessem novamente, para vocês poderem responder aí as questões. Então, eu vou fazer a correção agora, vocês vão acompanhando aí junto comigo. Então, diz assim: segundo dados do governo brasileiro, no Brasil, há pouco mais de 35 mil muçulmanos. Muitos deles são descendentes de sírios e libaneses que emigram para o país, na virada do século XIX para o século XX. Desde 2001, o número de convertidos ao islamismo aumentou, entre outras razões, pela construção de novas mesquitas no Brasil. Em Foz do Iguaçu, cidade do Paraná que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai, existe uma grande comunidade islâmica. Nesse município, é possível conhecer a mesquita Omar Ibn al-Khattab, inaugurada em 1983. O nome desse templo é uma homenagem a um poderoso governante da Arábia Saudita. Aí, a partir dessa leitura, vocês vão responder aí a questão 1. Segundo dados do governo, quantos muçulmanos vivem hoje em dia no Brasil? Então, minha gente, vocês vão procurar no texto. Era super fácil, né? Então, de acordo com os dados do governo brasileiro, pouco mais de 35 mil muçulmanos. Muita gente botou 35 mil muçulmanos. Não, não é exato. No texto diz, é um pouco mais que isso. Aí é um número arredondado. Então, eu não posso, aliás, aproximado, né? Estimado. Então, eu não posso colocar aí exatamente 35 mil. Eu tenho que botar aproximadamente, ou pouco mais, né? Porque no texto diz pouco mais, não é aproximadamente. Então, vocês colocariam aí aproximadamente, pouco mais de 35 mil muçulmanos moram no país hoje em dia. Então, vocês vão escrever com as palavras de vocês, mas dentro desse contexto. Questão 2. Desde o começo do século XXI, o número de muçulmanos aumentou ou diminuiu no país? Então, de acordo com o texto, né? Desde o começo do século XXI, o número de muçulmanos no Brasil aumentou. E por que aumentou? Por causa, né, da criação de novas mesquitas no país. Que foram criadas novas mesquitas no país. Então, foram atraindo mais fiéis, né? 3. Qual é a origem do nome da mesquita da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná? Então, isso aqui diz logo no final do texto, né? A mesquita, aí tem um nome aí que é Omar Ibn al-Khattab, acho que é assim. Localizada na cidade paranaense de Foz do Iguaçu, homenageia um poderoso governante da Arábia Saudita. Então, se você colocou que foi uma homenagem a um poderoso governante da Arábia Saudita, está ok. Agora, na página seguinte, nós tínhamos aí uma atividade, né? A questão 1. Marque com a letra J as afirmativas associadas ao judaísmo e com a letra M, marque as alternativas ligadas à religião muçulmana, que a gente pode chamar muçulmana ou islâmica, né? Que a gente estudou. Mas aqui você ia colocar muçulmano, o M. O Alcorão ou Corão é o seu livro mais importante. Então, aqui seria o M. O Alcorão ou Corão é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, aí colocaria a letra M. É considerado o povo escolhido por Javé, Lavé ou Jeová. Então, aí seria J, são os judeus, né? É o judaísmo. Por quase 2 milênios, não tinham território próprio. Então, eram os judeus, né? O judaísmo, religião judaica. Então, aí seria J. Conta com um templo fundado em 1983 em Foz do Iguaçu. Aí é muçulmano, letra M. Tem uma grande comunidade no Bom Retiro, em São Paulo. Aí é judaica, né? Religião judaica. Então, seria J. Então, ficaria da seguinte forma. M no primeiro quadrinho, aí depois J, J, M, J. Ficaria nessa sequência. Na 2, era individual, porque vocês iam pesquisar uma festa tradicional de alguma dessas religiões, né? Ou do judaísmo,
ou da religião muçulmana. Vocês vão pesquisar uma festa tradicional deles, iam escrever aqui um texto informativo e pesquisar algumas imagens e colar no caderno. Então, isso aqui eu estou esperando individual, certo? Depois, vocês tinham aí a sessão Cri-Cri, que vocês também iam fazer um desenho, vocês iam criar, né, um templo islâmico, e a partir dessas imagens aí, você ia se inspirar, né? Você ia ter que desenhar com alguns elementos necessários, que diz aqui como torres altas, né? O teto em formato esférico, redondo. Então, tudo isso você tinha que seguir, fazer esse desenho inspirado nessas imagens e no que tá dizendo aqui acima. Então, isso também era pessoal, você ia mandar a foto para mim, para que eu pudesse avaliar. Então, eu tô ainda aguardando até hoje, tá certo? Assim como a de ciências, a de história eu tô aguardando até hoje. Na aula anterior, minha gente, nós trabalhamos a religião, né, judaica, que é o judaísmo, e o islamismo, né, ou religião muçulmana. Hoje, nós vamos falar sobre o cristianismo, que, como a gente viu, né, é uma das maiores religiões monoteístas do mundo. Então, vamos aí agora fazer a leitura desse texto informativo. Vão acompanhando aí junto comigo, fazendo a leitura, tá certo? Então, tem aí, cristianismo. A Bíblia, livro sagrado dos cristãos, é a obra mais lida de toda a história. Sua primeira parte, conhecida como Antigo Testamento, é inspirada na Torá dos judeus. A segunda parte, chamada de Novo Testamento, baseia-se principalmente nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Jesus nasceu na região da atual Palestina, na época em que os romanos dominavam aquele território. Tal acontecimento ficou marcado como o primeiro ano do calendário cristão, que é usado no Brasil. Por volta dos 30 anos, Jesus e seus apóstolos, que eram aqueles 12 discípulos, né, que acompanhavam Jesus e que pregavam a palavra de Deus junto com ele, eles percorreram diferentes lugares, fazendo pregações que desagradaram autoridades. Então, muitas autoridades não gostavam dessas pregações que eles faziam por onde eles passavam, né? Ao mesmo tempo, essas pregações ganharam a simpatia de muitas pessoas, pois falavam, entre outras coisas, de amor ao próximo, perdão e caridade. Então, muita gente também gostava. Como tinha pessoas que não gostavam da pregação que Jesus fazia com os 12 discípulos dele, tinha outros que gostavam, né? Porque falavam de virtudes importantes, né? Como o amor ao próximo, o perdão, né? A caridade e tudo mais. Acusado de blasfêmia. Então, blasfêmia é uma fala ou ato ofensiva a uma religião. Então, eles acreditavam que Jesus estava blasfemando as outras religiões, falando mal, né? Jesus, ele foi condenado à morte por crucificação. Esse fato fez espalhar seus ensinamentos, que acabaram dando base a uma nova religião monoteísta, o cristianismo. Cristo é uma palavra grega que significa ungido, consagrado, Messias. Para seus seguidores, Jesus é o Cristo, ou seja, é aquele que foi enviado por Deus para salvar os homens. Durante 300 anos, os cristãos foram perseguidos pelos romanos, entre outras razões, porque a crença em um único Deus os impedia de aceitar que os imperadores se proclamassem deuses, porque os imperadores eles queriam ser considerados deuses. Só que como os cristãos eles acreditavam em um único Deus, então eles não acreditavam, né, no poder e na autoridade desses imperadores. Todavia, a partir do século IV, foi concedida a liberdade de cultos aos cristãos. Então, eles foram perseguidos por muitos anos. Só que no século IV, eles começaram a ser mais respeitados, né? E a terem o direito de participarem de cultos, de momentos de orações. Rapidamente, eles se tornaram o maior grupo religioso do império. Com o tempo, a igreja
termo grego que significa assembleia, tornou-se uma instituição com regras e hierarquias, formada por um grupo de especialistas que orienta os fiéis. Durante a Idade Média, a Igreja cristã tornou-se poderosa, influenciando até os menores detalhes das vidas dos fiéis. Aí aqui abaixo, né, nós temos a imagem de um momento, né, numa missa, onde vai entrando, né, na igreja o padre e algumas pessoas que ajudam, né, nesse trabalho de pregação. E abaixo diz o seguinte: o cristianismo apresenta 3 grandes grupos religiosos: os ortodoxos, protestantes e católicos. Então, dentro do cristianismo, tem esses 3 grupos, né? Tem os católicos, que é o que é mais comum a gente ver, né? Tem os protestantes, que são as religiões evangélicas, que a gente também conhece, né? E tem os ortodoxos. Por que esses 3 grupos são considerados parte do cristianismo? Porque o cristianismo é uma religião que acreditam em Cristo, por isso o nome, né? Cristianismo. Então, esses três grupos, eles também acreditam em Cristo, então eles são consideradas religiões cristãs, né? Aí abaixo diz assim, que representam a metade de todos os seguidores de Cristo. Na imagem, a celebração católica na Itália. Então, essa é uma imagem de uma celebração na Itália, né? Vamos continuar aqui na página seguinte, fazendo a leitura. A primeira grande divisão do cristianismo aconteceu no século XI. Na ocasião, interesses diferentes levaram à criação de 2 igrejas cristãs. A Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma e comandada pelo Papa, e a Igreja Católica Ortodoxa, sediada na Grécia, liderada por patriarcas. Outra importante divisão do cristianismo aconteceu 500 anos depois. No século XVI, grupos insatisfeitos com a Igreja Católica deixaram de seguir as ordens do Papa e fundaram novas correntes religiosas. Elas ficaram conhecidas como igrejas evangélicas ou protestantes, pois questionaram a tradição católica. Então, elas não concordavam, esse grupo, né, de fiéis, de cristãos, eles não concordavam com algumas coisas da religião católica. Então, eles criaram, né, uma nova ordem, um novo grupo, que a gente chama hoje de evangélica, né, religião evangélica. Martinho Lutero, religioso alemão, iniciou esse importante movimento e deu origem à Igreja Luterana. Luterana porque o nome dele era Lutero, né? Além dele, receberam destaque também o francês João Calvino, fundador do calvinismo, e o rei da Inglaterra, Henrique VIII, criador da Igreja Anglicana. Ao longo do tempo, outras tradições protestantes foram criadas, dando origem a milhares de igrejas. Hoje em dia, existem mais de 30.000 correntes cristãs em todo o mundo. Então, pronto, nós falamos aqui do cristianismo de forma geral. A gente viu que o cristianismo ele é dividido, né, em grupos. A gente viu que tem aí 3 grupos, né, diferentes: os ortodoxos, os protestantes e os católicos, né? E vimos toda a origem, né, da religião cristã e desses ensinamentos, né? E agora nós vamos falar sobre o cristianismo no Brasil, porque nós falamos de forma geral no mundo, né? Agora nós vamos falar aqui no Brasil, né? Então, vamos continuar aí a leitura. Por quase 400 anos, o Brasil foi um país oficialmente católico. Representantes da Igreja Católica foram fundamentais para a ocupação portuguesa no Brasil. A cidade de São Paulo, por exemplo, foi fundada por religiosos católicos. Além disso, até o século XVIII, todas as escolas do Brasil eram administradas por lideranças dessa igreja. Essa situação se alterou com a proclamação da República em 1889, momento em que o Estado brasileiro passou a ser laico.
que inclusive a gente já estudou, que é laico, né? É aquele que tem a livre liberdade de escolha religiosa. Então, deixa eu comentar um pouco aqui sobre vocês. Porque antigamente o país da gente era praticamente católico, de católicos, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. E os portugueses, a maioria, são católicos. Então, quando eles vieram para o Brasil, eles montaram, né, as escolas jesuítas, que a gente já estudou, inclusive, em história. E essas igrejas, eles tentavam também alfabetizar os indígenas, né? Através da religião, eles tentavam alfabetizar, porque os indígenas não falavam a língua portuguesa, eles tinham a língua nativa, né? Então, com essa alfabetização, né, dos indígenas, também foram ensinados as regras cristãs da Igreja Católica, né, tudo isso mais. Então, as grandes autoridades, né, daquela época eram da religião católica. Então, por isso que o nosso país, lá no início da nossa história, a população, na grande maioria, era da religião católica, né? Porque elas receberam os ensinamentos dos colonizadores, que pregavam essa religião, esse estilo de vida, né? Essas regras. Diante da importância do catolicismo em nossa história, grande parte da população brasileira segue essa tradição. Todavia, nas últimas décadas, o número de católicos tem diminuído, ao mesmo tempo em que as comunidades evangélicas ganham enorme força no país. As primeiras igrejas protestantes estabeleceram-se na região sul do Brasil, no começo do século XIX. Em 1910, foi fundada no Paraná e em São Paulo a Congregação Cristã. Um ano depois, foi criada a Assembleia de Deus. Ainda hoje, elas são as maiores igrejas protestantes do país. Desde 1960, os evangélicos passaram a crescer de forma acelerada, conquistando seguidores por meio de veículos de comunicação, como o rádio e a TV. Nesse grupo, ganha destaque a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977 no Rio de Janeiro. Então, hoje em dia, a realidade ela se inverteu, né? Antigamente, grande parte da população do Brasil era católica e uma minoria era evangélica. Hoje em dia, a religião evangélica ela está sempre em ascendência, né? Ela está crescendo. E uma forma deles conquistarem novos fiéis é através de programas de rádio, de TV, que eles vão através do momento de oração, de pregação, cativando as pessoas, né? Chamando as pessoas para fazerem parte também dessa religião, as pessoas que querem uma mudança de vida. Então, eles vão, através da palavra, né, da fala, tentando convencer os telespectadores, as pessoas que estão ouvindo o rádio, a se converter para a religião evangélica. Então, é importante a gente saber que hoje em dia a maior parte da população é da religião evangélica, né? Coisa que era diferente no passado. Aí aqui nós temos uma imagem. Nas últimas décadas, as tradições evangélicas ganharam milhões de seguidores e se diversificaram no Brasil. Algumas ultrapassaram as fronteiras e criaram comunidades em diferentes países. Na imagem, garotas leem a Bíblia em um culto evangélico atual, que é essa foto que a gente tem aqui, né? Elas lendo o evangélico. Veja que elas estão segurando a Bíblia, né? Que é o livro sagrado das religiões cristãs. Aí, na página seguinte, vocês têm a atividade. Explique as seguintes palavras associadas ao conteúdo desse capítulo. Então, todas essas palavras aqui a gente estudou nesse capítulo. E você vai escrever o significado. Aí tem monoteísta, rabino, muçulmano, islamofobia, Cristo e igreja. Se você conseguir fazer com suas próprias palavras, ok, ótimo, isso só mostra que você compreendeu, né? Mas se você ainda sentir alguma dúvida, volta lá nos textos e procura o significado e passa aqui para o seu material. Depois, nós temos a atividade interpretando, que vocês vão fazer a leitura desse texto e vão responder letra A e B. Depois, na número 2, nós temos um gráfico e vocês vão responder letra A e B referente ao gráfico. Então, é a interpretação, leitura e interpretação de um texto e leitura e interpretação de um gráfico, né? Questão 1 e questão 2.
Então, eu não vou explicar cada questão porque é interpretação. Tem que ser de acordo com o que você conseguiu entender, né? Pronto. E depois eu vou orientar para vocês essa atividade fazendo história. Só que eu quero primeiro receber, né, as respostas de vocês até a página 47, tá certo? Então, quando for terça-feira, eu vou fazer a correção, porque na terça a gente tá tendo ciências e história para ver se a gente termina logo também, né? Então, quando for terça-feira, eu vou corrigir todas essas páginas que eu passei, tanto de ciências quanto de história. História é até a página 47, que é a atividade interpretando. E quando for na próxima quinta-feira, né, de hoje a 8 dias, aí eu vou explicar essa atividade fazendo história. E a vamos relembrar que é pra gente encerrar de vez, tá certo? Então, eu fico agora no aguardo das atividades de vocês. Então, um bom estudo a todos. Caprichem na letrinha, né, que eu tô vendo muita gente tá com preguiça de escrever. Então, caprichem na letrinha, façam tudo com capricho, com cuidado e até a próxima aula. Um cheiro.